Você de casa, você sabia que aquele cansaço que você está sentindo pode revelar muito mais do que apenas fadiga? Discreta e pequena, a tireoide, localizada na parte frontal do nosso pescoço, é uma glândula importantíssima que dita o ritmo do nosso corpo. É dela que surgem os hormônios responsáveis por regular o nosso metabolismo, influenciando desde o batimento do nosso coração até o humor, o peso, a disposição. Olha isso, Gabi. É muita coisa. Quando esse mecanismo sai do eixo, surgem distúrbios como hipotiroidismo e hipertiroidismo, são coisas diferentes, tá? E que alteram a velocidade com que o organismo funciona e podem provocar sintomas que vão desde a fadiga extrema, sabe, cansado, tô cansada, até a perda rápida de peso. E você sabia que no Brasil, alguns estudos indicam que as mulheres são até 8 vezes mais afetadas do que os homens. Por que será que isso acontece, Abi? Ai, gente, não sei. A gente vai entender de uma vez por todas sobre isso. Agora a gente vai entender como identificar esses desequilíbrios, quais são as formas de tratamento e por que exames simples de rotina são tão importantes. Quem nos explica é a endocrinologista a doutora Natália Nicolau. Seja bem-vinda, doutora. Oi, linda. doutora. Tudo bem? Cada vez mais linda. É verdade. Maravilhosa. Tudo bom, doutora? Bonita e cheirosa. Pode se sentar. Doutora, quando a gente fala de tireoide, acho que todo mundo fala assim, eu tenho um problema. Sim. Tireoide todo mundo tem. Isso, ótimo. Né? É ótimo começar assim, porque é muito comum as pessoas procurarem a gente, doutora, eu tenho tireoide. Fala, que bom. A princípio, que bom, porque todo mundo tem. E é uma glândula que também é importante a gente falar onde ela fica localizada. Porque é muito comum a pessoa palpar uma íngua aqui embaixo e achar que é tireoide. Doutora, eu tenho alguma coisa na minha tireoide. E, na verdade, ela fica localizada no terço inferior aqui do pescoço, no formato de uma borboletinha. Então, se a pessoa palpa uma íngua aqui em cima, isso não é tireoide. Por mais que ela esteja aumentada, ela não chega até aqui. É importante a gente esclarecer isso também. Tá. Boa. E vamos já para perguntas? Vamos. Tem um monte perguntas já? chegando para você, então que a gente bom. já vai tirar dúvidas. Ó, Silvana, boa tarde, meninas, tudo bem? Em 2018, fui diagnosticada com câncer de tireoide. Porém, meus exames de sangue sempre estavam normais, o TSH e o T4. Somente no ultrassom foi possível identificar o nódulo, passando para orientar as pessoas que mesmo que os exames de sangue estejam ok, peça ao seu médico um exame de ultrassom. A disfunção de tireoide não se limita às mulheres. Muitos homens também sofrem com isso. Hoje, 7 anos depois, estou bem, graças a Deus, só fazendo a reposição hormonal. Ótima tarde a vocês. Muito obrigada, Silvana, pelo seu relato, seu depoimento, né? E, doutora, é isso? Além do exame de sangue, é importante fazer o exame de ultrassom? É importante. A gente não é um exame que a gente faça de rotina para todo mundo. Tem alguns critérios. Então, quando a pessoa tem história familiar de problema na tireoide, dependendo da idade, quanto mais idoso, mais importante. Mulher pós-menopausa, realmente as mulheres são mais acometidas por problemas da tireoide. Então, no geral, que a pessoa que já tem algum problema, a gente tem que pedir sim. Ou se a pessoa nota alguma coisa. Ela mesma pode palpar, de repente com o espelho, ver se tem alguma coisa, se palpa tipo uma bolinha assim, mais dura. Bem no pescoço mesmo. Bem no pescoço, essa parte de baixo, aqui no terço inferior. Aqui é a traqueia, então o aqui pra normal é baixo. a gente não sentir... A gente sentiu ela lisinha. Ela lisinha. Sentiu, né, pequenininha. Mas aí se a pessoa palpa alguma bolinha que tá ali aderida, tá dura, é importante ela pedir pro médico. A maior parte, gente, dos nódulos de tireoide, felizmente, é benigno, tá? E mesmo quando é maligno, o carcinoma mais comum, que é o papilífero, ele não costuma ter um comportamento muito agressivo. Mas é claro que tem que ser tratado, tem que ser diagnosticado, porque a chance de cura é muito alta. Sim. Então, é importante, foi muito importante ela falar sobre isso, né? Porque realmente, quando a pessoa tem indicação, é importantíssimo fazer ultrassom. Quanto mais cedo a gente faz diagnóstico, mais chance de cura, né? Boa. E, doutora, quais são as disfunções, né? Porque a gente fala assim, geralmente fala, o hiper é que emagrece, o hipo é o que engorda. Sim, O que é o hipotiroidismo e o hipertiroidismo? Ó, a gente tem que pensar na tireoide como um maestro da nossa orquestra corporal. Então, o hormônio seria a fonte de energia, o combustível, né? A gasolina. Então, se a gente está fornecendo muita gasolina, muita energia, vai ser tudo acelerado. Então, tudo que é processo metabólico do corpo, tudo que é reação química no corpo, vai ser influenciado. Aí a pessoa que tem o hipertiroidismo está com isso demais, está com muito combustível para queimar. Então, ela está gastando muita caloria. É uma das poucas doenças que a gente
emagrece comendo muito, com muita fome, né? A pessoa pode ficar com tremor, palpitação. É comum ela ficar mais irritada, com insônia. Nas mulheres pode alterar a menstruação. E o hipo é o modo lento, né? O hiper seria o modo turbo e o hipo seria pouca gasolina. Então tá tudo mais lento, a pessoa tá mais cansada, mais sonolenta, dificuldade de concentração. Pode ganhar um pezinho que varia aí de uns 2 a 5 quilos, porque é muito comum as pessoas quererem atribuir o ganho de peso excessivo à tireoide. E não é bem assim, não é Não tudo é bem isso. assim. Não são 20 quilos que a pessoa ganha. A pessoa vai ganhar uns 2, 5 quilos, mais até as puxas de inchaço, de edema. Mas seria o modo lento, né? O nosso corpo está funcionando lentamente. Então, se a pessoa está muito cansada, com queda de cabelo, pele seca, o intestino está preso, é um possível sinal de um hipotiroidismo, pouco combustível. Tá. Temos mais pergunta, né? Vamos lá. Agora no nosso Instagram tem pergunta para a doutora. A Hermínia. Excelente e abençoada tarde. Amamos o programa de vocês. A tireoide mergulhante é comum? O que é uma tireoide mergulhante, meu doutora? Deus. Sim. A gente chama de bócio mergulhante. É um aumento no volume da tireoide que entra aqui para dentro do tórax. Uau. Felizmente não é comum, porque o grande problema de uma tireoide mergulhante, né, de um bócio mergulhante, é comprimir ali estruturas que podem dar falta de ar, dificuldade para engolir. Então, felizmente não é comum, mas quando detectado tem que tratar. É super sério. Pode. Tem pessoas que não vão ter muito sintoma, né? Pode ser que consiga acompanhar, mas grande parte acaba indo para a cirurgia. E doutora, é remédio para o resto da vida? Como que isso funciona? É importante também falar sobre isso. Olha, como a causa mais comum é uma doença autoimune, então o corpo tem ali um gene, né, uma propensão, que vai ter uma chavinha que vai ligar isso de repente. Então, a pessoa vai começar a produzir anticorpos que vão destruir a glândula. E aí, a maioria dos casos, ela não vai ter uma remissão da doença. Pode até acontecer, mas não é o comum. Então, se a pessoa tem um hipotiroidismo, que é o pouco combustível, que é o mais comum, né, a imensa maioria, a gente dificilmente vai ficar sem medicação. E é uma coisa muito simples de tratar, né? Eu sei que é chato, tem que tomar um remedinho em jejum, de vez em quando dosar o exame de sangue para ver se está boa a dose, mas faz uma diferença gigante. Sim. E no caso do hipertiroidismo, que é o excesso do combustível, a gente, geralmente, se a pessoa não remite com medicação, se ela está usando dose alta, a gente faz uma coisa que se chama dose terapêutica de iodo, que a pessoa vai tomar um iodo radioativo que vai destruir a glândula, para ela transformar num hipotiroidismo. Porque é muito mais fácil de tratar, tem menos complicação para o coração, né, para o corpo como um todo. Nossa, que interessante Muito isso. legal. E doutora, a gente consegue através da alimentação melhorar todo esse rolê? Porque a gente separou uma mesa aqui, né, com alguns itens. Sim. E a gente queria que você falasse sobre isso também, né? Sim. Como que funciona essa questão da alimentação para quem tem ou para quem está querendo aí prevenir? Prevenir, né? Olha, a alimentação tem um papel importante, mas não é crucial. Porque se a gente se alimenta bem, no geral, a gente dificilmente vai ter um problema relacionado a uma deficiência de um micronutriente, né, da dieta. Então, assim, o mais importante é que o nosso sal de cozinha, por lei, lá desde 1950, é iodado. Tá. Porque antes disso, como o nosso sal não tinha iodo na composição, por lei, a nossa tireoide tinha que aumentar. Muitas pessoas tinham bócio, que era aquele bócio que a tireoide aumenta de tamanho para tentar captar o iodo da dieta. Nossa. Então, a partir disso, a gente tem iodo no nosso sal de cozinha. Então, dificilmente a pessoa vai ter uma deficiência importante nutricional que vai levar a um problema, né? A não ser que a pessoa faça uma dieta muito restritiva, só consuma o sal importado, enfim. Mas, no geral, não. E aí, o que pode ser um gatilho para doença autoimune? Pode ligar a chavinha lá do anticorpo. Uma deficiência de zinco e selênio, que a gente consegue atingir de maneira fácil na dieta. Viu? Uma dieta equilibrada, que a pessoa consuma carne, ovos, leguminosas. A gente consegue chegar nessa meta aí, para a gente conseguir não ter nenhuma deficiência que vai te levar a um problema na tireoide, né? É a alimentação mesmo saudável, equilibrada, né? que é a chave de tudo, né? Que é a chave de tudo. De vários problemas, né? A gente consegue, Isso. através da alimentação, equilibrar um pouco essa conta, né? Sim. Muito legal.
Doutora, e é interessante porque a gente sabe que a tireoide tem outros tipos também. Acho que é legal a gente depois voltar a falar sobre isso, né? Que tem aquela coisa do Hashimoto, não sei, que tem várias outras tipos que a gente pode chamar, doutora? São as causas. A causa mais comum do hipo é a tireoidite de Hashimoto, que é essa doença autoimune. E é muito mais comum o hipotireoidismo do que o hiper, felizmente, porque ele dá menos repercussão, né, pro corpo, né, pra saúde em geral. É mais chatinho de tratar. O hiper é mais chatinho. A pessoa que tem hipertireoidismo dificilmente deixa de procurar um médico, porque ela dá um mal-estar geral, a pessoa perde muito peso, dá muita irritabilidade, tremor. A pessoa que tem o hipo, às vezes, vai levando, vai deixando. Tô só cansada, meu cabelo tá caindo. E aí, quando vê, realmente já não tem jeito. Não tem como não procurar. Mas assim, a causa mais comum do hipo é a tireoidite de Hashimoto. E a do hiper também é uma doença autoimune que a gente chama de doença de Graves. Essas são as duas causas mais comuns de disfunção da tireoide. Maravilha. Doutora, sabemos que temos mais perguntinhas, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma parte 2, podemos? Claro, com certeza. Você é uma honra. No segundo tempo. Vamos. E você de casa faz o seguinte, continua mandando mensagem, curte a foto da doutora, faz perguntinhas lá que a doutora pode responder para você também, @programa Viva Tarde, e a gente volta a falar mais sobre esse tema, porque a gente sabe que você sempre tem pergunta. Doutora, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Adorei. Obrigada.